Se você tiver um tempo para receber essa palavra, ouvir o que vem do alto, o que vem dos céus, não passa. No final eu tenho uma oração, e essa oração, eu não tenho dúvida, Deus preparou para abençoar você nesse momento. Bem, meu anjo, que bom te encontrar em mais uma oração. Minutos antes de entrar aqui eu estava falando com Deus, e assim como eu falava com Deus, o Senhor, Ele falava comigo. Na verdade, eu estava analisando um pouquinho como Deus fala. Você já parou para pensar como Deus fala comigo? Através de que maneira Deus fala comigo? Meu anjo, existem algumas formas que Deus fala conosco. Eu quero hoje, aqui, dizer para você que muitas vezes Deus falou com você. E não só falou com você, mas Deus fala diariamente com você. Diariamente. Deus fala diariamente conosco. Conta-se uma história de um homem que queria muito ouvir a voz de Deus. Queria saber como era a voz de Deus, que tonalidade que tinha, como Deus agia através da sua voz. Esse homem, ele foi para uma ilha que não tinha ninguém, uma ilha desabitada. Ele fez um desafio, que não sairia desta ilha enquanto não ouvisse a voz de Deus. Que ele não ia sair dessa ilha desabitada enquanto não ouvisse a voz de Deus. Ele foi com um pequeno barco. Demorou dias para chegar até essa ilha. Chegando lá, ele simplesmente pegou aquela pequena embarcação e quebrou toda ela. Quebrou, não queria saber da embarcação, porque ele estava disposto a ouvir a voz de Deus. E aquele homem disse: eu vou orar dia e noite, mas eu só sairei desta ilha quando eu ouvir a voz de Deus. Eu só sairei desta ilha quando eu ouvir a voz de Deus. Ele começou a orar. Orou um dia, orou dois e nada. Ele estava simplesmente isolado. Não tinha como voltar mais. Ele dizia: Pai, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, quero saber como é, eu quero ter a melhor experiência para passar para os outros. No terceiro dia, o navio, ele para naquela ilha deserta. Avista um homem e um senhor de barba, um capitão daquele navio, diz: oi, moço, o que você faz aí nessa ilha deserta sozinho? Vamos embora. Vamos embora, não fique aí nesta ilha. Ele disse: não, eu ficarei aqui. Mas como você vai ficar? Você está sozinho. Você tem como voltar? Não, não tenho, mas muito obrigado.
Pode seguir a sua viagem. Eu não vou ir com você. Vamos, moço, não fique aí. Não vou. Ok. Se assim você deseja, está tudo bem. E aquela embarcação, aquele navio, foi embora. Aquele homem voltou no meio da mata, orando mais fortemente: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Eu nunca ouvi a sua voz. E de repente vem um frio muito, muito grande naquele lugar. Muito grande. E aquele homem, para se aquecer, ele faz um fogo. Faz um fogo. E de repente, numa noite tão fria, numa madrugada fria, para um helicóptero numa ilha, naquela ilha. Desce uma pessoa e diz: ei, moço, nós vimos aqui o sinal de fumaça, viemos te resgatar, vamos embora. E ele disse: não, mas eu não mandei nenhum sinal de fumaça, eu vou ficar aqui. Ele disse, o piloto: mas por que você quer ficar aqui? Está muito frio, você vai se congelar, você vai morrer aqui. Agora vem a pior época, a temporada do inverno, do frio, do gelo, você vai morrer aqui. Ele disse: não, eu não vou morrer aqui. Podem ir. Moço, vamos? Não, podem ir. Era frio. Mas, moço, vai cair neve, você vai morrer de frio. Ele resistiu e não foi. E o piloto foi embora. No dia seguinte, era tanto frio, mas tanto frio, que aquele homem não aguentou. Era gelo, ele não foi preparado para aquilo. Aquele homem acabou falecendo. Aquele homem simplesmente morreu. E a história acaba assim. Aí eu pergunto para você: ele queria tanto ouvir a voz de Deus, mas será que Deus não falou com ele? Ele queria tanto ouvir, ter uma experiência com Deus, para ouvir a voz de Deus, mas será que Deus não usou alguém, o primeiro capitão de um navio, para resgatá-lo, dizendo: vamos embora, não fique aqui? Aquele homem disse: não, eu não quero. Depois, mais uma vez, aquele homem querendo ouvir a voz de Deus, um helicóptero chegou naquela ilha para resgatá-lo, mas ele não quis. Meu anjo, Deus fala conosco em todo momento. Deus usa pessoas, usa situações. Só que se a gente não ouvir a voz de Deus e formos descrentes a ponto de achar que Deus não está falando conosco, que Deus não fala através de um vídeo, que Deus não fala através de um homem de Deus, um profeta, que Deus não fala através de uma oração, se Deus não falar através de uma oração, vai falar como? Inúmeras vezes Deus fala conosco, usando pessoas, usando situações,
Deus usa pessoas. Portanto, que venhamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Eu sei que muitas vezes na caminhada da vida a gente vai se cansar. Vai ser tão difícil, mas tão difícil que a gente vai dizer: Pai, fala comigo, Deus, muda a minha história, muda esse cenário, muda essa situação. E Deus vai usar pessoas para falar com você. Ele mesmo vai falar. Só que a gente tem que ouvir. E a gente tem que ouvir. Ele está falando conosco seguidamente. Deus está falando com você seguidamente. 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 Quando o homem não ouve a voz de Deus, só ignora. Vai chegar um tempo que vai ser tarde demais. Quantas experiências você teve? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Quantas vezes você ouve a voz de Deus? Nós ouvimos a voz do Senhor. Isso é maravilhoso. Ouvir a voz de Deus. Meu anjo, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Toda vez que a nossa oração entra no ar, é uma oportunidade que Deus dá de falar conosco, de falar com você. Deus está falando com você agora. Dizendo: filho, eu falo com você. Basta você me ouvir. Que você venha ouvir a voz do Pai. Amém. Deus, obrigado porque mais uma vez ouvimos a Tua voz aqui, o Senhor falar conosco. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que recebemos todos os dias. Todas as bênçãos através de orações aqui, de momentos de encontro. É tão bom estar na Sua presença. É tão bom Te buscar. Eu oro por todos nesse momento, declaro bênçãos. Que as Tuas bênçãos transbordem. Tudo seja feito conforme a Sua vontade. Nós recebemos a Sua vontade. Eu abençoo a todos os Teus filhos, que Te abençoo agora, meu anjo, em nome de Jesus. Eu Te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com fé e com muita fé, com muita fé. Você diz amém. Glória a Deus. Amém. Meu anjo, eu te amo muito em Cristo Jesus e não é pouco. Não esqueça disso. Não esqueça de curtir aqui e compartilhar. Viu? Você é um anjo de luz. Você é uma bênção.